os profissionais estão lidando com a possibilidade e todas as tentativas de se recolocar no mercado de trabalho? A gente já fez menção aos problemas do desemprego no país. Nesta semana nós também tivemos uma pesquisa que mostrava um paradoxo. Num país que tem problema de desemprego, as empresas dizem, mais da metade, inclusive, das empresas disse que tem dificuldade de encontrar talentos que ocupem as vagas que estão sendo oferecidas. Ou seja, está faltando gente qualificada no mercado, segundo essa pesquisa que ouviu as empresas. 52% no caso do Brasil e 54% se a gente levar em conta os números internacionais, ou seja, envolvendo todos os países. Bom, vamos falar sobre esse assunto, dessa dificuldade de se recolocar no mercado aqui, os desafios que esses profissionais estão tendo, sobretudo porque estão perdendo a confiança em si próprios. A Carla Maia tem informações sobre este assunto em Brasília. Carla. O mercado de trabalho desafiador e a falta de confiança dos profissionais em si mesmos são as principais dificuldades apontadas por brasileiros para conseguir uma oportunidade no país. As informações são de pesquisa divulgada hoje pela rede social LinkedIn, que entrevistou mais de 30 mil pessoas em mais de 20 países, incluindo mais de 2 mil brasileiros de 18 a 65 anos. Entre os obstáculos que estão fora do controle do profissional, os brasileiros apontaram em primeiro lugar o mercado de trabalho desafiador, seguido de a possível recessão global. E em terceira posição das respostas mais frequentes, a idade do profissional empatada com o status financeiro. Já do ponto de vista em que os fatores podem ser controlados pela pessoa, a lista vem encabeçada pela falta de confiança e medo de falhar, seguidos pela falta de networking e em terceira posição ficou a falta de motivação. Em relação às maiores preocupações que tinham, os brasileiros listaram a segurança em primeiro lugar, com 29% das respostas, seguida pela qualidade educacional, com 16%, e a saúde, com 12%. Entre as oportunidades de trabalho mais mencionadas estão poder fazer o que ama, seguida por estabilidade e segurança no trabalho e trabalho com bom equilíbrio de vida profissional e pessoal. A pesquisa ainda perguntou aos entrevistados sobre o conceito de uma vida boa. Os brasileiros relataram em primeiro lugar ter boa saúde, com 49% das respostas, seguida em liderança no ranking pela independência financeira, com 37%, e o trabalho estável, que ficou ali na terceira posição, com 24% das respostas mais citadas. Com você, Piotr. Muito obrigado, Carla. Eu vou só retomar os números divulgados na semana passada. Nós, inclusive, estivemos com o representante da Consultoria Internacional de Recursos Humanos, a Manpower Group, que fez uma pesquisa no mundo todo e tinha dados estratificados acerca do Brasil também. Os empresários têm reclamado no mundo, e aí vem a história do paradoxo. Você vê, nós temos casos de profissionais com dificuldade para voltar ao mercado de trabalho, um índice de desemprego ainda muito alto, mas os empresários têm dito no mundo e também no Brasil da dificuldade de encontrar pessoas profissionais, ou seja, talentos, para as vagas que estão sendo oferecidas. Ou seja, as empresas têm vagas abertas porque não encontram um profissional adequado para atender justamente aquela vaga. Vamos lá, no caso do mundo, são 54% das empresas que dizem isso. E no Brasil, 52%. Nós também divulgamos um outro dado. A CNI, nesta semana, a Confederação Nacional da Indústria, olhando só para a indústria, disse também que o problema está sério na indústria. Falta gente qualificada para atender as vagas que a indústria tem ofertado. Tem uma coisa em medicina ou em economia, tanto faz, qualquer das ciências vai entender o problema da mesma maneira. Quando alguém deixa de, por exemplo, estudar e aí, obviamente, não consegue se recolocar no mercado de trabalho, é um problema individual de quem não fez. Quando grupos muito pequenos, quando acontece com grupos pequenos, quando você passa a ter 54% ou 52% dos empresários reclamando que não tem gente qualificada no mercado, aí já passa a ser um problema de país. Ou seja, é preciso tentar compreender exatamente qual é o problema e que tipo de intervenção precisa se adotar.
Não dá para viver com essa sustentação de faltar gente no mundo e no Brasil. Ou seja, as escolas precisam qualificar melhor as pessoas que estudam, as pessoas precisam estudar mais, as empresas precisam entender e qual é exatamente o mercado para ofertar vagas que consigam encontrar profissionais. Ou seja, é um trabalho coletivo. Ou seja, quando envolve muita gente, já não é um problema de um só, é um problema de todo mundo. Eu tenho um tio que é professor e ele dizia assim, quando um aluno tira uma nota baixa, é problema do aluno. Quando a classe inteira tirou nota baixa, já passa a ser um problema do método, do professor, da escola, ou seja, precisa se entender as coisas de uma maneira um pouco maior.